Olá, meu nome é Roberto Lente, eu sou do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre células-tronco embrionárias, que, como todos sabem, são apresentadas essas células como quase uma panaceia para resolver problemas de várias doenças, entre elas as doenças do sistema nervoso. A questão das células-tronco é que elas são células que podem se transformar em quaisquer outras. São células totipotentes ou multipotentes. E toda a questão, toda a importância do trabalho de pesquisa que se faz nessa área é como é que a gente vai fazer com que elas se transformem em neurônios. Porque não seria nada agradável, obviamente, a gente implantar uma célula-tronco no cérebro de um indivíduo e ela se transformar em músculo, em osso, por exemplo, não é? Bom, então para transformar as células-tronco embrionárias em neurônios, a grande discussão é se isso depende do meio, quer dizer, inserindo elas no sistema nervoso, elas se transformam inevitavelmente em neurônios, ou se isso depende da própria célula, de instruções presentes na própria célula. Então tem uma experiência muito interessante feita por um grupo da Universidade de Bruxelas e da Universidade de Paris, chefiados por um pesquisador chamado Nicolas Gaspar. E o que ele fez foi muito simples. Ele pegou células-tronco embrionárias e, em vez de colocar no cérebro, ele colocou num vidro de cultura, e deixou essas células se desenvolverem. E elas foram proliferando, foram se desenvolvendo, e o que ele fez num certo momento foi controlar a expressão de uma molécula que tem um nome que vocês vão reconhecer de outras referências, que se chama Sonic Hedgehog, que é aquele personagem de videojogo que todos conhecem. O descobridor dessa molécula deu o nome Sonic Hedgehog a ela. E o que esse grupo de pesquisadores belgas e franceses fizeram foi bloquear a expressão dessa molécula pelas células-tronco embrionárias. E no que eles fizeram isso, elas se transformaram todas em neurônios. Eles fotografaram, tem umas fotos bonitas, bem típicas de neurônios, e isso revelou o quê? Que as células-tronco embrionárias são capazes de se transformar em neurônios desde que você apenas bloqueie a expressão de uma molécula que elas mesmas sintetizam. Então, que isso não dependeria do ambiente externo a elas. E isso significa, então, que seria possível obter células-tronco embrionárias humanas, colocá-las num vidrinho de laboratório, num frasco de laboratório, manipulá-las geneticamente ou bioquimicamente, de modo que elas não expressem a molécula Sonic Hedgehog, e aí colocar dentro do cérebro de um indivíduo doente, de um paciente. Ou então, as tecnologias podem variar, a gente poderia colocá-las dentro do cérebro e depois, posteriormente, manipulá-las bioquimicamente ou geneticamente, de modo que elas se não expressassem a Sonic e se transformassem em neurônios. Claro, isso ainda é uma coisa muito rudimentar, ainda muito do começo, né? Porque, obviamente, há vários tipos de neurônios e a questão é saber se, se diferenciou em neurônios, mas será que se diferenciou no neurônio certo que a gente quer? Então aí a questão está em aberto e é bom para a gente pensar, é uma possibilidade terapêutica importante, e eu fico por aqui, até a próxima conversa.